Gente, saiu o esperado relatório da OEA. Você lembra dele? Gente, saiu o esperado relatório da OEA. Você lembra dele? Aquele que a gente tanto esperava no começo do ano, que nos trazia a esperança. Aquele do Pedro Vaca, que veio ao Brasil, da relatoria da liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E foi bom ou foi ruim? Ó, para você lembrar, tem essa famosa foto dele aqui, ó, se reunindo com o STF. Ele tá ali, ó, pertinho do ministro Barroso. E tem também essa famosa reunião dele aqui, ó, com parlamentares da direita. Você vê ele ali conversando com o Magno Malta, fazendo denúncias, ao fundo ali o Marcel Van Hatten. E se você lembrou, então ó, para tudo que você está fazendo, porque a gente aguardava demais esse relatório, porque ele podia lançar luz para toda a comunidade internacional sobre os abusos e arbítrios que acontecem aqui no Brasil. Então fica comigo que nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar a conclusão desse relatório, se ele estava de acordo ou não com as expectativas da direita e se ele apresentou alguma crítica ao STF ou foi uma vitória estrondosa aí da esquerda. E eu vou começar com a gente como a gente faz às vezes com os amigos. Ó, você que tá aqui comigo, você quer primeiro a notícia boa ou a ruim? Conta aí pra mim nos comentários qual você pede pra ouvir antes quando alguém faz pra você essa pergunta. E se você é como eu, pede pra ouvir antes a notícia ruim para depois dar uma aliviada, para ficar com a coisa boa na cabeça no fim. Então eu vou seguir essa mesma ordem. Ó, gente, então, finalmente, o Pedro Vaca, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, soltou o aguardado relatório sobre a liberdade de expressão no Brasil. E ele veio ao Brasil em fevereiro de 2025 para entender o que estava acontecendo aqui com o estado da liberdade de expressão no Brasil. E aí ele se reuniu com várias autoridades, políticos, juristas, movimentos da sociedade civil organizada. Ele ouviu vários deputados e senadores da direita também, e a direita cobrava que ele atestasse que o STF e o ministro Alexandre de Moraes estavam realizando censura no Brasil, perseguindo os adversários políticos e instalando um estado de exceção aqui. A esquerda e o STF, por sua vez, do outro lado, queriam que ele dissesse que houve uma tentativa de golpe no Brasil e que Moraes simplesmente seguiu a Constituição. Agora, o resultado foi uma aparente vitória do STF. O Pedro Vaca diz o seguinte aqui no relatório. E ó, eu digo uma aparente vitória do STF, você já vai entender por quê. E o Pedro Vaca, ele diz o seguinte aqui no relatório. Eu vou mostrar aqui para vocês e eu peço desculpas porque está em PDF, nesse formato, e eu não consigo ampliar mais, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Olha aí. A delegação da OEA constatou que o Brasil possui instituições democráticas fortes e eficazes, o que se evidencia por declarações e políticas relevantes do Estado destinadas à conformidade com os padrões nacionais e internacionais de direitos humanos. A visita em si é um gesto nesse sentido. Situar o Brasil como um Estado democrático, regido pelo Estado de Direito, é um pré-requisito para compreender a situação do direito à liberdade de expressão no país. É isso aí, gente. Praticamente ninguém da direita esperava que o Pedro Vaca fosse reconhecer que o Brasil tinha instituições democráticas fortes e eficazes. Por exemplo, eu te pergunto, você acha aí que o STF é uma instituição democrática? Ó, eu acho que está respondido, né? Isso fez com que a imprensa imediatamente desse esse relatório aí como se fosse aí uma vitória da esquerda. Olha aí, uma vitória do STF. Após se reunir com o Bolsonaro, a OEA frustra o ex-presidente ao reconhecer tentativa de golpe e destacar papel do STF. É a matéria que saiu, dando aí como uma derrota da direita. E até o Gilmar Mendes, ele correu para tentar tirar uma casquinha aí do relatório. Dá uma olhadinha aqui no que ele postou. O novo relatório da OEA sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil confirma o que juristas e observadores internacionais vêm ressaltando. O país dispõe de instituições democráticas sólidas, separação de poderes, Estado de Direito em pleno funcionamento, com o STF exercendo um papel histórico da defesa da Constituição. Mas calma que não é bem assim não, Gilmar. Será que foi mesmo uma derrota da direita? Ó, eu vou te mostrar agora o outro lado, o lado bom da história. Senta aí, se alivia um pouco. Enquanto isso, eu quero te agradecer por você sempre deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e assim fazer parte dessa grande comunidade que luta por um país melhor sem desistir. Muito obrigado e bora lá, ó. Gente, esse relatório, ele tem vários pontos de concordância com a esquerda, com a STF, mas veja bem, o relatório ele também demonstra vários erros, várias ilegalidades e abusos cometidos pelo STF e eu vou apontar 3 aqui. Para começar,
Veja aqui, ó, quando ele fala do 8 de janeiro. Dá uma olhadinha aqui comigo. Mais uma vez, vou ler para vocês. Na opinião da relatoria, a grande escala dos eventos do 8 de janeiro permite acreditar que alguns dos participantes pretendiam apenas expressar sua insatisfação com questões de interesse público. Gente, isso é muito importante. Isso aí é uma organização internacional dizendo com todas as letras que teve gente inocente que foi condenado no pacote do 8 de janeiro. Vocês entendem a gravidade disso? Vamos agora para o segundo erro, ó. E esse primeiro aí é gravíssimo. Só teve aí também eles deram uma minorada. Alguns participantes, gente, a maior parte dos participantes queria só expressar insatisfação. Mas muito importante esse reconhecimento, tá? Vamos agora para o segundo erro. O sigilo eterno dos inquéritos do ministro Moraes. O relator, o Pedro Vaca, ele admitiu que existe a necessidade de transparência desses inquéritos infinitos. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Nesse sentido, a relatoria insta o Estado a disponibilizar informações adequadas sobre investigações e inquéritos concluídos ou em andamento que não prejudiquem a continuidade das investigações, não infringam os direitos dos terceiros e não estejam sujeitas a restrições de divulgação. Por fim, gente, a direita ela sempre reclamava das ordens de censura e de retirada dos perfis das redes sociais. A direita sempre disse, com razão, que o ministro Alexandre de Moraes dava ordens secretas, que não especificava o que foi feito de ilegal pela pessoa e que nem dava a possibilidade de recurso, justamente pelo sigilo eterno desses inquéritos. O que nós sabemos que é verdade. Agora preste atenção aqui no que o relator falou sobre isso. Vamos aqui para o próximo ponto, página 59. Aí, ó. A relatoria considera que, como regra geral, as ordens de restrição de conteúdo, ou seja, de censura nas redes, devem informar claramente às plataformas a base jurídica de cada solicitação, a determinação da ilegalidade do conteúdo, a entidade responsável pela ordem e, quando aplicável, a duração da ordem, observando os requisitos da legalidade, legitimidade e necessidade. Mesmo em situações excepcionais em que a circulação do conteúdo possa causar danos imediatos e graves, as ordens de remoção devem ainda conter os fundamentos jurídicos de cada solicitação e a entidade responsável pela ordem. Gente, nada disso aí era feito pelo Alexandre de Moraes, nada. Isso, evidentemente, é uma crítica gigante ao ministro. Tudo isso expõe os erros, os abusos, as ilegalidades, os arbítrios para o mundo. Então, diante de tudo isso, eu vou fazer um balanço aqui, ó. O relatório ele não disse que o Brasil passa por um período de exceção ou algo do tipo. E nesse ponto ele é frustrante sim. Mas, por outro lado, ele traz várias críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Então foi uma porrada, mas muito, muito mais suave do que a gente gostaria, o que nos faz ver mais uma vez que a solução não vai vir de fora, gente. Não tem sebastianismo, não vai voltar o Dom Sebastião, não vai vir dos Estados Unidos do Trump, não vai vir da OEA nesse momento solução. Nós vamos ter que construir soluções pelas nossas forças para o Brasil internamente em 2026. E ver o Gilmar comemorar como a gente viu é ver como que eles agem, moldando a narrativa com viés, selecionando o que interessa e descartando o que não interessa. E grande parte da repercussão da imprensa foi assim também. E vamos aqui lembrar do seguinte, quem nunca admitiu crítica foi o próprio STF, quem nunca admitiu abuso. Então bastava que o Pedro Vaca concordasse com uma crítica da direita para que essa aura de infalibilidade do Moraes caísse, e caiu. Mas e você, hein? O que você achou desse relatório? Me conta aí a sua opinião nos comentários.